A Idade Média não era tão gloriosa e heróica quanto aprendemos na escola ou vemos em filmes. E esse vídeo vai te provar isso. Leilões de esposas. O mercado é o centro da vida rural. Nele, as pessoas negociam o que lhes sobra por aquilo que não tem. E nisso, um camponês surge com a sua esposa puxada por uma cordinha como uma vaca ou cabra e põe ela a leilão para quem pagar mais, acertar o valor e sair com o produto, incluindo todas as obrigações conjugais. A venda de esposas surgiu no final do século XVIII, época em que a dissolução do casamento ainda era restrita aos ingleses, que podiam bancar um complexo processo de anulação ou pagar uma multa de 3.000 euros, o equivalente a 15.000 euros hoje em dia, cerca de 85 mil reais. Quem não tinha esse cacife recorria a outros meios para conseguir o divórcio. Segundo o historiador Samuel Menefee, em seu livro Wives for Sale, entre 1837 e 1901, foram registradas 387 vendas de esposas na Inglaterra. O costume era visto como grosseiro e indecente pelas classes superiores, e quando ia parar nas cortes, era sempre anulado. Em 1696, um homem chamado Thomas Heath foi condenado por dormir com a mulher de George Fuller, pela qual havia pago 2/4 de libra. Leilões em espaços públicos eram a forma mais comum de oficializar a venda. O marido levava a esposa até o local e amarrava uma corda ao redor do pescoço, cintura e o pulso dela. Em muitos casos, a venda era anunciada no jornal local e tudo era acertado com o comprador antes mesmo do dia do leilão. Isso porque o evento servia como algo simbólico, para que fosse de conhecimento público que um casamento havia terminado e outro havia começado. Por mais humilhante que a coisa fosse, era quase sempre voluntária. A mulher tinha voz na hora de escolher o novo marido, que frequentemente era o seu amante e a causa do divórcio. Surtos de dança. Quem curte sair à noite pode até ter tentado se acabar em uma pista, dançando até o amanhecer. Mas provavelmente estas pessoas nunca alcançarão o nível dos habitantes da cidade francesa de Estrasburgo, que dançaram até a morte no século XVI. Note que morte aqui não é força de expressão. As pessoas realmente morreram. O caso começou quando a moradora Frau Trofia começou a dançar sozinha e sem música no meio da rua. A princípio ela foi encorajada por palmas e gritos, mas não demorou muito para perceberem que havia alguma coisa errada. Trofia não parava de dançar e continuou com os movimentos rítmicos durante 6 dias. Mas a coisa não parou por aí. O comportamento bizarro começou a se espalhar e em uma semana, 34 pessoas estavam dançando também. Em um mês, o número chegou a 400 pessoas e nada fazia com que elas parassem de dançar, nem mesmo a morte de alguns por exaustão ou ataques do coração. Um jornal da época informou que 15 pessoas chegavam a morrer por dia. Os médicos e astrônomos da época concluíram que a epidemia era uma doença natural causada por sangue quente. Os habitantes saudáveis construíram palcos e levaram músicos ao local, pensando que a crise cessaria se fosse estimulada. A ideia se mostrou uma tragédia quando perceberam que mais pessoas se sentiam convidadas a se juntar aos dançarinos, aumentando a epidemia. Depois de 4 meses de dança ininterrupta e várias mortes, a epidemia parou de repente, da mesma forma que começou, e as pessoas retornaram à sua vida normal. Durante séculos, especialistas discutiram se a epidemia era uma doença real ou um fenômeno social. As evidências acabaram apontando que a epidemia era uma espécie de contágio cultural, que atinge populações que passam por extrema dificuldade, fazendo com que elas queiram dançar até perder a cabeça. O evento se repetiu em mais algumas cidades ao longo dos anos, mas os estudiosos ainda não conseguiram entender com toda certeza o que de fato aconteceu. Maquiagem da Rainha Elizabeth I. Apelidado de Rainha Virgem pelo fato de nunca ter se casado, a filha de Henrique VIII e Ana Bolena, que acabou sendo executada a mando do monarca, só chegou ao poder em 1588, após seus 2 meio-irmãos, Maria e Eduardo, morrerem sem deixar herdeiros. Última da dinastia a ocupar o trono britânico, ela faleceu em 24 de março de 1603, aos 69 anos. Seu reinado foi marcado por uma relativa tolerância em questões religiosas, ao evitar perseguições sistemáticas, adotando o lema de vejo e digo nada. No entanto, um dos fatos que sempre chamou a atenção na monarca foi outro, este relacionado à sua aparência, sua maquiagem totalmente branca. Engana-se, porém, quem pensa que a pele branca como a neve de Elizabeth I, algo que a elite inglesa idolatrava na época, era apenas arbitrário ou sinônimo de vaidade. Conforme aponta a matéria do The Mirror, essa história começa em 10 de outubro de 1562.
Na ocasião, a rainha da Inglaterra foi acometida por uma febre alta, que mais tarde descobriu-se ser um caso de varíola. Por sorte, Sua Majestade Real acabou sobrevivendo à enfermidade, algo não muito comum para a época. Porém, a resistência de Elizabeth I teve um preço. Cicatrizes permanentes se espalharam por seu rosto. Testes. Durante os séculos XVI e XVII, a caça às bruxas esteve em seu auge. Estima-se que no final do século XVIII, mais de 40 mil mulheres foram executadas por bruxaria na Europa. Muitas foram submetidas a testes bizarros que apontariam seu suposto envolvimento com a bruxaria e assim foram executadas. Um desses métodos ocorria por meio da água. A acusada de bruxaria era arrastada para um rio ou lago, despida e amarrada. Então era arremessada para ver se flutuava. O teste foi inicialmente usado para caçar supostas bruxas em toda a Inglaterra. Porém, a prática logo se espalhou para a Alemanha e Espanha. Segundo o pesquisador Russell Sguta, a abordagem foi baseada no princípio de que a água era um elemento sagrado para a religião cristã. Assim, caso a mulher estivesse possuída, a água a repeliria. No entanto, inúmeras vítimas inocentes se afogavam. Por essa razão, passou-se a amarrar uma corda ao redor do torso da pessoa para que, se afundassem, pudessem ser resgatadas. Mas a medida era falha, visto que muitos afogamentos acidentais ainda ocorriam. Divórcio por duelos. Devido aos custos e à burocracia imensa imposta por uma lei privada do parlamento na Grã-Bretanha da década de 1750, o processo de divórcio era demorado e uma verdadeira sina para os casais. Foi pensando em facilitar a vida dos pobres que surgiu uma prática absurda, mas normalizada pela sociedade, chamada venda de esposas, como já mencionamos. No entanto, em outras situações, tanto em uma corte francesa como em qualquer outra da Europa durante o período medieval, era possível que ambos invocassem o tribunal para um combate para saber quem sairia vitorioso da ação. E não é um debate judicial, era pancadaria mesmo. O julgamento por combate era uma prática bastante popular naquele tempo, ainda que fosse difícil ver mulheres como oponentes, visto que o princípio dele era sem mulheres, crianças ou leprosos. Só havia duas exceções, quando uma mulher precisava se defender ao ser acusada de cometer um crime ou durante as disputas conjugais. Por outro lado, se julgasse mais adequado, a mulher poderia designar um homem campeão para representá-lo, o mais próximo que ela teria de um advogado naquele tempo. Mas outras o faziam, visto que era um momento crucial para elas mostrarem que poderiam ser independentes e cuidar do fim daquela relação por conta própria. Segundo o manual de duelo escrito por Hans Talhofer em 1467, os juízes tomaram algumas medidas para tornar o duelo entre marido e mulher o mais justo possível. Diferentes dos duelos por combates regulares em que os réus tinham a permissão de escolher a própria arma, nos duelos conjugais, as armas foram designadas pela corte. A mulher seria armada com uma pedra embrulhada em um pano e os homens lutavam com um porrete de madeira. A luta acontecia com um homem em um buraco até a altura do peito, de onde ele poderia atacar a sua esposa com o porrete apenas em uma mão, enquanto a outra ficaria amarrada nas costas. E apesar disso, o homem ainda tinha muitas vantagens ao seu favor, como mais força que as mulheres que não estavam acostumadas ao tipo de situação, tampouco a pegarem armas e outras táticas desenvolvidas ao longo do tempo. Não se sabe ao certo como era determinado um vencedor, apenas que a morte de um dos participantes era certa. Se o marido vencesse, a mulher era enterrada viva em um buraco, mas se ela ganhasse, o homem então era executado com honras na praça da cidade. Traseiro do rei. Qualquer um que tivesse ambições políticas na Inglaterra do século XVI deveria aspirar a uma das mais preciosas e degradantes posições na corte do rei: limpador do traseiro da majestade. Era a posição mais próxima do rei e conhecida como Groom of the Stool, em tradução livre, o serviçal do banquinho, em referência ao móvel usado pelo rei para fazer as suas necessidades. O trabalho foi popularizado a partir do século XV, durante o reinado da dinastia Tudor, e engana-se quem acredita que era infeliz aquele que ficava incumbido de ocupar a posição. Na verdade, as pessoas morreriam para trabalhar como encarregados do banheiro de um rei. Na corte, esse era considerado o cargo que todo aristocrata da Inglaterra sonhava em preencher, sobretudo devido aos benefícios. Além de criarem um vínculo e ter livre acesso ao rei, esses assistentes eram presenteados com roupas de segunda mão e tinham controle sobre as finanças domésticas do palácio. Ninguém achava o emprego ruim, muito pelo contrário. O cargo acompanhava a oportunidade de se tornar um dos grandes confidentes dos monarcas, visto que estavam envolvidos nos momentos mais íntimos possíveis. Exatamente por isso que não era qualquer um que estava apto à tarefa. O notório rei Henrique VIII, por exemplo, escolhia seus assistentes com base mais na proximidade do que qualquer outro motivo,
optando por amigos íntimos dele ou membros importantes de seu grupo de colegas. E aí, vale a pena ou não? Banheiros coletivos. A Roma antiga foi muito parecida com as cidades modernas de hoje. Fornecia banheiros públicos gratuitos e fontes de água para sua população. A única diferença é que um banheiro público romano certamente não atendia aos padrões de muitos de nós nos dias de hoje. Um banheiro público era um único quarto, com buracos ao redor das paredes laterais que se esvaziavam em um esgoto. Não havia privacidade, qualquer um que usasse o banheiro tinha que usar uma esponja coletiva. Os banheiros romanos, no entanto, continham água corrente alimentada por um aqueduto. Banheiros públicos não existiriam novamente nas cidades por pelo menos mais de um milênio. Os filmes de época que nos mostram estas instalações em geral exibem homens em vestes brancas conversando educadamente sobre política, filosofia e guerras, sentados sobre a mármore de Carrara branco. Sinto muito em dizer, mas a realidade era bem outra. Certamente trajavam roupas amareladas quando não amarronzadas, e os ambientes não eram tão limpos e nem cheiravam muito bem. Imagine o cheiro de um banheiro de rodoviária. Pois é, algo bem pior do que isso. E além de utilizar a esponja como papel higiênico, que por si só já era algo nojento, pois não era descartado e sim somente mergulhado em um líquido e depois repassado para o próximo, existia um costume de alguns bardeneiros sacanas, a qual jogavam uma bola de lã ardendo em chamas na rede de esgoto, que promovia uma depilação a fogo nos traseiros dos mais cabeludos. Tribunal dos Animais. Na Europa medieval, animais que se comportassem mal poderiam ser julgados criminalmente em tribunal. Um exemplo disso aconteceu em 1457, quando uma porca em Savigny, na França, atacou e matou uma criança de 5 anos. Hoje em dia, o proprietário do animal poderia enfrentar acusações criminais por negligência. No entanto, as pessoas tinham noções diferentes de lei e justiça na Idade Média. As autoridades locais acusaram o animal de homicídio e apresentaram acusações contra seus filhotes como cúmplices. No fim das contas, a leitoa foi condenada à morte por execução, mas seus bebês foram poupados. Moeda diferente. As enguias são animais esquivos e escorregadios, sendo bem difícil capturá-las. Por conta disso, essas criaturas eram usadas como moeda de troca no período medieval. No Reino Unido, por exemplo, alguns inquilinos costumavam cobrar 25 bastões de enguia para deixar alguém ficar em sua residência. Estudos recentes mostram que em 2023, uma peça de 25 enguias é o equivalente a $10. Garfo medieval. Quase todos nós sabemos que os tempos medievais não foram exatamente pacíficos ou tolerantes com as mulheres ou com os que discordassem do poder da igreja, pois os mais variados instrumentos de tortura foram utilizados para punir as pessoas que fugiam dos padrões. E um desses instrumentos era o famoso garfo medieval, utensílio que era caracterizado por possuir duas extremidades opostas bastante afiadas, que eram presas ao pescoço e que faziam com que o torturado não pudesse abaixar a cabeça. Caso contrário, o garfo perfuraria o peito e a garganta. Devido ao cansaço de sustentar o objeto por horas, as vítimas cediam o peso da cabeça e o garfo dos hereges perfurava o corpo eventualmente. O instrumento foi utilizado principalmente na Idade Média, na Inquisição Espanhola. Extração de dentes. Antes de existirem os dentistas e suas especializações em cada área, o tratamento dental era feito de forma amadora e até com certo requinte de tortura. Isso porque não haviam exames para identificar os problemas e tudo era resolvido com a extração do elemento causador, sem anestesia e às vezes com as próprias mãos. Quem fazia o trabalho do dentista quando ainda nem havia essa profissão eram os barbeiros. Os médicos não queriam colocar as mãos na boca das pessoas. Aí acabou sobrando para os barbeiros se aventurarem nesse ramo, uma vez que eles já eram conhecidos por cuidar da cabeça das pessoas. Só que sem os devidos conhecimentos e instrumentos que em meados de 1840 não existiam, e também a Igreja Católica limitava o acesso do estudo da medicina aos medievais, eles realizavam as extrações sem anestesia e na marra. Se o dente doía, eles entendiam que era uma infecção que precisava de extração. Não sabiam nem dizer que tipo de infecção era e nem conheciam outra forma de curá-la. Na hora de retirar o dente, eles chegavam a estourar a boca da pessoa com instrumentos improvisados e até quebravam outros dentes sadios. Os pseudocirurgiões tinham que improvisar para amenizar a dor dos pacientes. Eles davam bebidas alcoólicas antes dos procedimentos. O pós-operatório também não era nada tranquilo. Até o século XVI, as feridas eram tratadas com óleo quente. Banquete mortal. Em 1440, um acontecimento foi tão cruel quanto o Casamento Vermelho de Game of Thrones.
Supostos guardas do rei James II, de 10 anos, chamaram o jovem William Douglas para um jantar. Douglas, que tinha 16 anos, era líder de um importante clã escocês e foi acompanhado do seu irmão mais novo ao evento. No final do banquete, os guardiões colocavam uma cabeça de touro negro na mesa. O artigo representava morte e massacre na Idade Média. Percebendo o que estava por vir, o rei implorou para viver, mas ele e Douglas foram decapitados no que ficou conhecido como Jantar Negro. Relação entre mulheres. Você é mais doce que leite e mel. Você é inigualável entre milhares. Eu te amo mais do que qualquer outra. Esse trecho foi tirado de uma carta de amor entre duas freiras lésbicas do século XII, o que deixou muita gente intrigada por se tratar de registros de relação entre mulheres em períodos antigos. Aparentemente foi escrita após ser afastada do convívio diário com outra freira. As duas não são identificadas pelos nomes, mas por siglas, C e B. A correspondência foi publicada pela primeira vez em 1968, no livro medieval latim de Peter Dronke. Bobo da corte. Na intricada geopolítica da história medieval europeia, os bobos da corte aparecem como personagens intrigantes. Também chamados de bufos ou bufões, esses comediantes tinham uma tarefa um tanto ingrata de entreter, principalmente o rei. Os bufões de palácio eram únicos na Idade Média, proporcionando risadas e muitas vezes críticas em meio à pompa da realeza. Seja por meio de contação de histórias, músicas, poemas, malabarismos ou de formas de humor menos complexas como soltar pum, os bobos da corte precisavam entreter a corte real. Veneno. Provavelmente você não conhece a história de Giulia Tofana e o que ela fazia para livrar mulheres de seus casamentos problemáticos. A italiana criou Aqua Tofana, um veneno que era vendido para aniquilar maridos abusivos. A receita continha arsênico, chumbo e beladona, uma planta venenosa, e era camuflada em maquiagens em pó ou dentro de imagens de santos. Sem gosto, a substância era facilmente manipulada e acredita-se que tenha matado 600 homens entre 1633 e 1651. Tofana foi descoberta após uma cliente se arrepender de adquirir o produto e contar tudo para o marido antes de envenená-lo. A italiana foi julgada e executada com sua filha e funcionários. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham curtido essa seleção de tradições medievais. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Valeu e até a próxima!